Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar com a nossa aula de pediatria, né? E trazendo para vocês uma abordagem mais voltada para assistência integral à criança dentro das normas, né? E dos programas do Ministério da Saúde. Então hoje a gente vai falar principalmente do PAISC, né? Que é o Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança, que nós temos em vigor hoje, um pouquinho dessa história, e vamos dar uma introduzida em uma pequena fala no ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que é o programa? Deixa eu passar aqui, gente, só um minutinho. O que é a história do programa, né? O que mais ou menos a gente pode relatar sobre essa questão da assistência integral à saúde da criança lá para trás, né? Não foi sempre assim, a gente sabe muito bem, assim como na saúde da mulher a gente percebeu que demorou um tempo para o governo federal, né, a nossa nação, criar políticas adequadas, que tivessem esse olhar mais voltado para essa assistência mais humanizada, uma assistência mais bem elaborada. Mas a gente viu que o Ministério da Saúde, sim, criou uma assistência integral à saúde da criança. A partir de então, no que diz respeito a essa assistência, o Ministério da Saúde começou a ter um olhar mais diferenciado em relação a cuidar, a acompanhar a criança. Então, primeiro, olhando de uma forma integral para a criança, né, como eu falei na aula passada, sobre o crescimento e desenvolvimento caminhando juntinhos, né, substituir o que era adotado antigamente, que era voltado somente para as patologias, então tratava lá, quando a criança chegava doentinha, tratava a criança doentinha, tratava a doença da criança. E não aquele trabalho todo que hoje existe de promoção à saúde, né, de prevenção a essas doenças, tá bom? Aumentando também o que eles tiveram, né, nessa atenção, nessa assistência, esse olhar diferenciado que o Ministério da Saúde teve, foi que ele também começou a observar e a ampliar toda a rede, ampliar todas as unidades que tinham como dar apoio a essa assistência a essas crianças, tá? A todas as crianças. E aí, com isso, gente, então vamos lá, pegou bases importantes. Começou a ter um olhar diferente, olhou para a criança de uma forma integral. Peraí, a criança, ela tem o seu crescimento e o seu desenvolvimento juntinhos, então a gente tem que acompanhar isso. A forma integral é que eu vou olhar para a criança, não é só a doença da criança, eu vou olhar o contexto que ela está inserido, eu vou olhar como que ela está sendo cuidada em casa, como que é a estrutura familiar, como que é a condição da moradia, saneamento básico, como é a alimentação, como está a questão psicológica, entre outras coisas. Então, olhou integral, olhou esse contexto da criança, não olhou somente para a doença, olhou no sentido de ter uma aplicabilidade de prevenção e de promoção à saúde, né, de trazer isso para a assistência da criança. E também essa assistência integral aí da criança, esse início de política, né, de programa, trouxe também o quê? Um aumento de instrumentos, né? Hoje em dia a gente tem várias, vamos dizer assim, unidades que a gente pode fazer uso para poder promover essa assistência integral à criança. Eu tenho, então, a estratégia da saúde da família, eu tenho as unidades de saúde, os postos de saúde, eu tenho dentro das unidades de estratégia de saúde da família pontos de atendimento de saúde bucal, eu tenho imunização, eu tenho questão de educação em saúde nas escolas, né, trazendo os profissionais, trazendo essa educação em saúde nas escolas. Então, a gente tem vários dispositivos para fazer com que essa assistência seja realmente integral à saúde da criança. Então, quando a gente teve isso tudo junto, aumentou, claro, a resolutividade, né, gente? A criança começou a ser assistida de uma forma melhor
E isso fez com que caísse, né, os índices de mortalidade, principalmente nas áreas urbanas. Infelizmente, em algumas áreas rurais, a gente ainda vê essa questão de ainda uma mortalidade maior por algumas doenças diarreicas, por algumas questões de desnutrição em algumas outras partes do nosso país, mas já melhorou muito. E aí, né, essa assistência veio nascendo o PAISC, né? Lá em 83, essa divisão aí, né, Nacional Materno Infantil, elaborou um programa que, na verdade, lá em 83, né, então quer dizer, a gente vamos parar para fazer conta aqui, 83 tem 30 e poucos anos já, não vou fazer conta exata, né, foi criado esse PAIMSC, que é o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher e da Criança. Teve o objetivo de quê? Sempre, gente, reduzir a mortalidade, a morbimortalidade que a gente fala, né? Trazendo uma cobertura o quê? Que pudesse tá diminuindo essa mortalidade infantil e trazendo uma solução para os problemas que afetavam as crianças naquela época. Trazendo essa solução através de atendimento na rede básica de saúde, né? Aí, depois de 83, a gente viu que em 84, quando o PAIMSC foi implantado de fato, né, ele foi criado em 83, foi implantado em 84, teve uma separação. Então, separou-se então o PAIMSC, né, que é o que era até então da saúde da mulher e da criança, e separou então o programa de saúde da mulher e o programa de saúde de atenção de assistência integral à saúde da criança. Então, separou. Colocou a mulher um programa de saúde de assistência integral à saúde da mulher de um lado e um programa de assistência integral à saúde da criança de outro lado. E aí criou-se, né, o PAISC, que teve como objetivo inicial, como sempre, gente, que eu falando com vocês, criar condições para atendimento à saúde da criança, dando prioridade, né, claro, de 0 a 5 anos, dando prioridade para aquelas crianças do grupo de risco, que tem o quê? Quais são os grupos de risco? Situações de vida precária, né, de moradia precária, de falta de estrutura familiar, várias situações que deixam a criança frágil por não ter uma estrutura em volta dela que possa propiciar um crescimento e desenvolvimento saudável, tá? Então, principalmente, o objetivo inicial do PAISC foi atender integralmente as crianças de 0 a 5 anos, dando prioridade para essas crianças do grupo de risco. Tem alguns objetivos específicos, né? O objetivo principal é atender essas crianças, e os específicos, né? Acompanhar o crescimento e desenvolvimento, tá? Pegar e incentivar o aleitamento materno, incentivar a imunização, pegar e fazer, como a criança está tendo que ir lá todas as vezes, né? Para poder fazer esse acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, como a criança tem que comparecer, como tem que ter esse contato, já dá para também pensar nesses objetivos específicos de identificar uma patologia precocemente, trazer essa educação em saúde que eu falei, tanto nas escolas quanto nos lares, destacando a importância que os pais, que a família tem nessa educação em saúde. Aqui esse compromisso, né, trazendo um compromisso para tentar reduzir essa mortalidade infantil, como eu falei com vocês, que desde lá, quando foi criado então em 84, a gente vem, né, tentando, implantando, crescendo essa rede de atenção, né, estratégia de saúde da família, ajudou muito nisso depois que foram implantadas também, e a gente conseguiu ter uma queda, tá? Só que em algumas localidades, como vocês podem ver aqui, ainda é alta essa mortalidade infantil, por conta de condições muito precárias. Como a gente falou, nosso Brasilzão é muito grande, e essas condições precárias às vezes inviabiliza até esse programa de ter maior sucesso, entre aspas, né, gente? Maior abrangência e sucesso mesmo, né? De tentar diminuir essa mortalidade em alguns lugares. Então, em alguns lugares ainda está alta, como, por exemplo, 207 crianças para cada 1.000 nascidos vivos. É ainda considerado alto, né?
Então, isso porque, além de condições precárias, ainda falta uma questão de pouco acompanhamento no pré-natal, na hora do parto. Pensa, gente, na situação de mães no norte do país, em algumas localidades do Nordeste. Então, são situações precárias, condições precárias, em que a equipe de saúde não consegue chegar até certas localidades, chegar até aquela mãe, chegar até aquela gestante. Então, são condições que vão dificultando. Então, o nosso Brasil é muito grande, é um trabalho árduo, que esse programa, né, que o país que tem obtido grandes resultados, mas a gente vê que não é igual em todo o Brasil, porque a gente é uma nação de muitas regionalidades e de muitas peculiaridades em cada região. Mas é um programa bem completo, tá? E tá vendo que a saúde da criança está no centro e a gente vai abranger tudo, ó. Atenção ao recém-nascido, promover lá o aleitamento materno, dando o maior apoio possível, tentando prevenir qualquer violência com a criança, promover sempre a harmonia, trazer a intenção integral no sentido de trazer todo o cuidado, acompanhar o desenvolvimento, o crescimento da criança, trazer também dentro das linhas de cuidado, né, da política, né, de atenção integral à saúde da criança, dar também essa investigação dos óbitos infantis para a gente identificar o que está acontecendo, quais os motivos e o que pode ser trabalhado para diminuir, para melhorar. Então, além das linhas de cuidados, a gente vai ver, então, né, essa atenção humanizada ao recém-nascido, atenção, antes disso, até número 1, que não está aparecendo aqui, mas a questão de atenção ao pré-natal, né, a gestante, a toda a educação, a esse cuidado com ela, a triagem neonatal, quer dizer, o teste do pezinho, apareceu aí, ó. Atenção à saúde da mulher humanizada e qualificada, então, dando à mulher, né, esse pré-natal humanizado, trazendo e vendo e sentindo as necessidades da mulher, tá? Então, ó, trazendo sempre o melhor possível, o melhor atendimento possível, humanizado, trazendo a triagem neonatal, que a gente vai falar também do teste do pezinho. Isso tudo são linhas de cuidado dentro do programa de atenção integral à criança, à saúde da criança, tá? Então, dar estímulo ao aleitamento, então desde o pré-natal tá auxiliando, estimular o aleitamento na sala de parto, pós-parto, tá? Orientar sobre o banco de leite, tá falando aí, por exemplo, algumas situações que podem ser orientadas para a gestante em relação ao aleitamento materno, né? Que é um alimento completo, que até os 6 meses não tem necessidade nenhuma do bebê ter nenhum outro alimento. A criança tem que ser, né, recomendado que a criança tem que mamar, livre demanda a hora que ela quiser, não tem que se regular quantos mamados a criança tem que ter. Não recomenda-se o uso de mamadeira, né? Então isso tudo, nem água, nem chá, nem nada, isso tudo é orientado por conta do programa, né, de assistência integral à saúde da criança. Tem também a linha de cuidado, ó, de incentivo do crescimento e desenvolvimento, de estar acompanhando, de estar também promovendo sempre ações educativas em relação à alimentação saudável, prevenção do sobrepeso e obesidade infantil, que é uma realidade tanto para os adultos quanto para as crianças nossas. Quantas crianças, gente, têm tido diabetes, né? Diabetes logo na infância, na pré-adolescência. Também ter a linha de cuidado de um polo a outro, ó. Cuidar do sobrepeso e obesidade, mas também cuidar da desnutrição, de algumas anemias por conta de carência, tá? Trazendo sempre uma educação voltada para boa alimentação, para boas práticas alimentares, desde para a criança, família, até a criança maiorzinha na escola, tá? Também falar da imunização, de trazer sempre essa conscientização da importância da vacinação, de também estar acompanhando e sempre verificar essas doenças prevalentes logo da primeira infância, são diarreias, algumas rubéolas, sífilis congênito, tétano neonatal, que a gente vai sempre ver essas doenças respiratórias, HIV, são doenças que costumam ser prevalentes em recém-nascidos quando não é realizado um bom pré-natal, ou até mesmo com um bom pré-natal, mas que tem que ter sempre cuidado com essas doenças, né, que acometem os recém-nascidos. Então,
ao máximo tentar incentivar a imunização, a importância da vacinação. Então, atenção à saúde mental, à violência infantil, trabalho infantil, a criança com portadora de deficiência, saúde bucal. Então, para vocês terem uma noção, eu estou abordando tudo isso, ó, saúde bucal, o programa tem todo um trabalho para explicar, sabe, de trazer para conscientizar. Então, eu estou colocando isso tudo para vocês e mostrando que a estratégia de saúde da família é um instrumento, né, uma unidade em que é linha de frente para esses programas, né, para o país, que para esse programa de atenção integral à saúde da criança. E as outras unidades de saúde também trabalham junto com o compromisso, né, de estar alcançando todos esses resultados juntamente com a estratégia de saúde da família, dando o apoio necessário para que esses resultados sejam alcançados. Então, para vocês terem uma noção de tudo que eu falei, é muito amplo esse programa de assistência. Às vezes a gente que não trabalha dentro de uma atenção básica não tem noção, e às vezes a gente não utiliza, vocês, né, quem é mãe, não utilizou com seus filhos, eu não tenho noção, mas é muito amplo, sabe? E aí, a ideia central de tudo é que a gente não tem que perder nenhuma oportunidade de atuar na prevenção e na promoção da assistência, tá? Em relação à criança, e tá sempre ali tentando melhorar as condições de vida para que a criança tenha saúde, e a gente está sempre atuando ali enquanto educadores em saúde, não somente prestando cuidado, mas também como educadores. E aí eu vou pincelar com vocês, e a gente vai entrar mais profundamente depois no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que é o ECA, Ive? Então, o ECA, ele é regulamentado através da Lei 8.069 de 1990, e ele é um conjunto de normas, gente, é uma lei, é um conjunto de normas que está dentro delas, está todo escritinho lá, os direitos que a criança e o adolescente têm para a proteção integral dele, tá? Então, o ECA foi um marco, quer dizer, foi uma situação importantíssima, porque a partir do ECA, né, de lá de 1990, muitas das situações que aconteciam com algumas crianças, com alguns adolescentes, passaram sim a ser crime, e antes não era regulamentado por lei, e se passaram a ser crime após o Estatuto da Criança e Adolescente, que traz inúmeros direitos e traz proteção para a criança e para o adolescente. Então, basicamente, passando rapidamente, ele vai abranger, né, criança, né, vamos dizer assim, por efeito da lei, é considerado criança, pessoas, né, crianças abaixo de 12 anos e adolescentes entre 12 e 18 anos, tá? Então, criança denomina-se criança, na visão do ECA, pessoinhas, né, abaixo de 12 anos, e dos 12 aos 18 já é denominado adolescente, tá bom? E dentro do ECA, falando um pouquinho do ECA, ele vai falar o seguinte, que é dever da família, da comunidade e da sociedade também. Não é só do poder público trazer essa proteção, fazer com que se cumpram essas leis, esses direitos das crianças, tá? Então, olha só, direito à vida, direito à saúde, direito à alimentação, direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer. Então, tá vendo como que também dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vê que tá olhando para a criança, protegendo a criança, trazendo os direitos dela de uma forma muito integral? Direito ao respeito, à liberdade, à dignidade, a ter uma convivência familiar e comunitária harmônica, para tratar, gente, a questão toda psicológica e moral da criança. E aí eu trago para vocês o seguinte, o ECA, então, foi um marco para regulamentar, como diz aqui, para regulamentar os direitos e trazer a proteção devida para as nossas crianças e nossos adolescentes. Então eu fico por aqui e depois a gente desenvolve mais algumas questões do ECA, ok?